Qual é o meu chamado? Eu tenho um chamado? E para que eu fui chamado? Descubra aqui, no Eu, Você e Deus. Caramba! Tô contra a roupa. A paz de Deus. Tudo bom com vocês? Pra mim tá tudo ótimo. E eu tô contra a roupa porque já é outro dia que eu gravei o que você acabou de ver. E por que outro dia? Porque eu tinha gravado um vídeo, ficou muito da hora, mas o arquivo corrompeu, na edição ficou ruim e acabou. E eu tô aqui pra falar sobre chamado. Você veio aqui pra entender qual é o seu chamado, por que você tem um chamado e para que você foi chamado. Então vem comigo. Eu vou num livro muito conhecido mesmo, Jeremias. Que Jeremias também, depois vem Lamentações de Jeremias e assim vai. E hoje eu quero falar sobre Jeremias, por quê? Porque Jeremias ele tinha um chamado, ele não sabia qual era o chamado dele e ele não queria aceitar o seu chamado. É isso que eu quero entrar também, mas a gente vai vendo ao decorrer do vídeo. Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai me falar: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Jeremias ele tem um chamado muito grande. Mas eu quero falar um pouco antes disso. Jeremias ele não teve o chamado dele a partir do momento que ele foi gerado. Jeremias não teve um chamado a partir do momento que ele foi crescendo. O chamado de Jeremias já foi estabelecido no ventre da madre da mãe dele. O chamado de Jeremias ele já foi constituído antes mesmo de ele nascer. Por quê? Porque chamados eles são feitos e criados por Deus antes de nós nascer, antes de nós vir para esse mundo. Por quê? Porque Deus ele não vai te criar para criar o teu chamado, mas ele vai projetar o teu chamado, porque quando você vir para o mundo, você já vai nascer com um chamado. Meu Deus, tem gente atirando fogos aqui, parece tiro. Tá ouvindo? Tá ouvindo não, né? Então, meu Deus. 2000 anos depois. Então, Jeremias ele tem um chamado antes dele vir para o mundo. E agora eu tenho uma coisa, curiosidades do canal. Que você e eu, nós temos um chamado antes de nós vir para esse mundo. Ah, mas se você não sabe o teu chamado, fica tranquilo, fica em paz, descansa no Senhor, filho. Mas você tem que correr atrás para saber qual é o teu chamado. Porque tem muita gente que depende da sua vida, tem muita gente, familiar, amigo, pessoas da tua escola, pessoas da tua faculdade, pessoas do teu serviço que depende de você. Ah, mas eu não quero fazer, eu sou tímido, tem que largar a timidez de lado, tem que largar o eu, tem que largar tudo e mostrar a mensagem da cruz. Porque a palavra do Senhor vai me falar que Jeremias ele arrumou empecilhos para não fazer. Ele vai falar assim, ó: Mas Senhor, não digas, não passo de uma criança. A Bíblia está errada. Porque eu estava lendo o que Deus falou, não o que Jeremias falou. Agora eu vou ler o que Jeremias falou. Versículo 6. Então disse-lhe eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, não passo de um kid. E Deus ele não usa pessoas por causa de idade nem tamanho, mas Deus ele revela o chamado para ver se a pessoa vai tomar atitude de fazer aquilo. Porque se Jeremias não quisesse e nem tomasse atitude, ele não teria feito tudo o que ele fez. Ah, mas Jeremias não queria fazer. Não é que ele não queria, é porque não era favorável a ele fazer aquilo. E não era bom aos olhos dele fazer aquilo. Entende? Por isso que o chamado ele te confronta.
Chamado, não que é algo ruim, mas é algo que vai te confrontar muitas vezes. É algo que você vai falar, mas Senhor, eu não tenho condições, eu não posso. Você disse que eu vou lá para Tóquio, mas eu não sei nem falar a língua de lá, eu não tenho nem dinheiro, nunca viajei num avião. Mas Deus não te chama pelas tuas incapacidades. Deus não te chama pela tua condição financeira. Deus não te chama pelo tamanho da tua casa. Se tu anda a pé ou de bike ou tem um carro, Deus não te chama por causa disso. Nós vivemos num tempo que o homem só pensa em bens materiais e momentos. Se o homem está no momento bom, todo mundo quer andar do lado dele. Se o homem está no momento ruim, ele não é de Deus. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu tenho muita coisa grande para gente que se acha pequena. Deus está falando, eu tenho muita coisa grande em pessoas que são desmerecidas, que não são acreditadas, que estão passando pelo vale. Mas quando sair de lá, será pessoas grandes na minha mão. Por isso que você tem que aceitar o seu chamado logo. Jovem, mulher de Deus, homem de Deus, criança, aceite o seu chamado. Pegou a visão? Outro tópico. Vamos lá. E por que eu fui chamado? Nós temos uma função. A função que a igreja primitiva ela tinha. E qual é essa função? Resgatar almas. Resgatar o perdido. Tirar a impureza. Trazer salvação. Por quê? Porque nós somos chamados. Não é para estar em lugares altos, lugares grandes, na vitrine, não. Nós somos chamados para resgatar o perdido, para tirar o perdido da lama, para falar, e você ainda tem chance, você tem esperança. Você pode estar prostrado, caído, mas você ainda tem esperança. Sempre quando tiver um fôlego de vida, ore por ele, ora por ela, evangelize ele, evangelize ela. Porque muita gente está sedenta, mas não tem quem faça. E Deus quer te usar para você fazer grandes diferenças no Brasil, no fora do Brasil, na tua cidade onde você mora. E sim, você tem um chamado. Nunca esqueça disso. Nunca fale, eu não posso, eu não consigo. Porque quem mais fala isso é quem mais Deus quer usar. Faça como Jeremias. Duvidou, mas fez. Se você está duvidando agora, faça amanhã. Porque você não pode perder tempo. Tá bom? Esse foi o primeiro vídeo do canal. Nossa, primeiro vídeo do canal, véio. Primeiro vídeo do canal. E... Mano. Compartilha o vídeo. Mostra para os teus amigos. Compartilha nos grupos do Face, grupo do WhatsApp. E porque alguém precisa dessa palavra. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Tchau.